Então Bhaktivinoda Thakura, ele realizou, nossa, esse local é o local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Não só isso, Bhaktivinoda Thakura, ele também perguntou pro governo, né, pra polícia e tal. Nosso Shastra, ele explica onde Mahaprabhu apareceu. Isso significa que é a margem do Ganga. Mayapur está mencionando isso. Então, por isso, Bhaktivinoda Thakur, ele também perguntou para o governo, a polícia e tal, os oficiais, ele tinha esse contato com os oficiais da polícia. Então ele falou, há 300 anos atrás, então tem esse mapa, né, de 300 anos atrás, que estava no Museu de Londres. Então Bhaktivinoda Thakur, ele também levou esse mapa de Navadvip e calculou do Ganga até Mayapur. Ele calculou tudo lá com aquele mapa. Então ele afirmou, esse aqui é o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Mas, mas você também não pode afirmar essas coisas assim, né? Então, Bhaktivinoda Thakura, quando ele foi para Vrindavan, ele se encontrou com Jagannath Das Babaji Maharaj. E ele era muito velho. Tinha mais ou menos 144 anos de idade. 144 anos. 144. Então Bhaktivinoda Thakura, ele levou ele para o Surjakunda, lá em Vrindavan, de lá até Navadvipadam. Então quando Jagannath Das Babaji Maharaj ele chegou naquele local, então ele pulou lá da cesta dele, por causa que o servo dele, Bihari Lal, ele levava ele, não tinha trem, não tinha nenhum meio de transporte, então as pessoas elas iam andando para todos os lugares. Então quando ele chegou lá, ele pulou lá da cesta da cabeça do seu discípulo e cantou os santos nomes. Então ele falou, esse aqui é o local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Jagannath Das Babaji Maharaj, ele falou, esse é o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então dessa forma, Bhaktivinoda Thakur, ele afirmou, esse aqui é o local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Mas aquele local ainda estava sobre, né, os muçulmanos. Era o local onde enterrava os corpos dos muçulmanos. Na Índia, quem é o dono da terra, então a terra pertence a ele, né? Então como você vai conseguir pegar, né, esse local? Então Bhaktivinoda Thakur, ele falou para Bhaktisiddhanta Prabhupada, você tem que de qualquer forma pegar esse local e construir um templo de Chaitanya Mahaprabhu. O local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, né, que era lá. Mas Bhaktivinoda Thakura, ele foi, né, saiu de lá, partiu. Então Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele também falou para Vinoda Bihari Brahmachari, que é Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Então Vinoda Bihari Brahmachari, ele disse, tá bom, eu vou fazer isso.
ele deu essa responsabilidade, né? Bhakti Siddhanta Prabhupada, ele deu essa responsabilidade de como pegar essa terra da mão dos muçulmanos. Então, Vinod Bihari Brahmachari, ele é muito perito. Ele sabe de tudo. Então, naquela época, os muçulmanos, eles tinham pegado propriedades de muitos locais em Mayapur, mas eles não pagavam Aluguel da terra. o aluguel daquelas terras. Então, ele foi uma vez... Máfia da Índia, chama Gunda. Então eles chamam Gunda. Então aí ele perguntou, por que você não está pagando o aluguel dessa terra? Então aí ele chegou lá, bateu naquelas pessoas, eles ficaram com muito medo e pagaram todos os aluguéis que eles tinham para pagar. Vinod Bihari Brahmachari, ele não é uma pessoa comum. Então ele tinha pegado todas as terras. Então Vinod Bihari Brahmachari, ele chamou todos os seus irmãos espirituais, confidenciais, que seguiram as suas instruções. Ele falou, hoje à noite a gente tem que sair desse local, por causa que é o desejo de Prabhupada. É o desejo de Bhaktisiddhanta Prabhupada, então a gente tem que adquirir essa terra. A terra estava capturada pelos muçulmanos. Lá que eles usavam como cemitério. Então, Vinod Bihari, ele pegou alguns brahmacharis e aí eles pegaram todos os túmulos e tal lá do cemitério. Então todas as tumbas, tudo dos muçulmanos, todos os corpos dos muçulmanos, os ossos e tudo, lá ele pegou lá, jogou na água. Quando tocou a água do Ganges, então todos eles foram liberados desse mundo material. Então se alguma pessoa morre e o seu corpo tocar a água do Ganga, então ele será liberado desse mundo material. Isso é 100% garantido. Não precisa cantar nenhum mantra, não precisa fazer nada, apenas pega seu cadáver, joga no Ganges, aí então ele vai atingir Vaikuntha. Então Vinod Bihari Brahmachari a noite toda com seus antarajas, parikaras, eles estavam coletando todos os ossos dos muçulmanos e aí jogou no Ganga. Então Vinod Bihari Brahmachari, ele levou várias árvores para lá, árvores de mangueira, né, de coco, e ele plantou lá naquele cemitério. Na realidade, aquele cemitério dos muçulmanos, por muitos anos eles já tinham até já se esquecido que aquele cemitério pertencia a eles. Então, a noite toda, Vinod Bihari Brahmachari, ele estava plantando árvores de jaca muito grandes, coqueiro, mangueira. Limpou todo aquele local muito otimamente e fez um belo parque lá. Cortou todo o mato e tal. E no outro dia, os muçulmanos, eles chegaram lá e aí pensaram, nossa, que parque bonito, quem que fez isso? Então, alguns muçulmanos invejaram. Então aí eles pensaram, nossa, esse aqui é o nosso cemitério, então por que eles pegaram a nossa terra, né? Então eles chamaram a polícia. Vinod Bihari Brahmachari, ele também é muito esperto. Vinod Bihari Brahmachari falou para a polícia, isso não é o cemitério muçulmano. Aí eles falaram,
os muçulmanos falaram, não, a gente usa esse cemitério há muitos anos. Aí o Vinod Bihari Brahmachari ele disse, nossa, tem árvores aqui centenárias, sabe? Essa bananeira aqui, ele ficou explicando. Na realidade está plantado já aqui há muitos anos. Essa é a nossa terra, temos até os documentos. Porque há 300 anos atrás tinha esses documentos, né, que Bhaktivinoda Thakur ele deu para ele. Então esse mesmo documento, Vinod Bihari Brahmachari, ele mostrou para os oficiais da polícia. Essa aqui é a nossa terra. Então o policial perguntou para os muçulmanos, isso aqui é seu? Então cadê os documentos? Eles não tinham, né? Se você não tem os documentos, como você vai provar que essa é sua terra? Então o policial, eles bateram assim nos muçulmanos, e então todos os muçulmanos correram para longe. Então Vinod Bihari Brahmachari, ele deu todos esses negócios aí, falando para os oficiais da polícia, essa aqui é a terra de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então depois de alguns anos, depois ele construiu um grande templo de Chaitanya Mahaprabhu. Lá agora é o local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Na realidade, essa é a contribuição de Vinod Bihari Brahmachari. Se Vinod Bihari Brahmachari não tivesse aparecido, seria muito difícil pegar de volta esse local dos muçulmanos. Então, por isso, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele deu esse título a ele. Que título? Você esqueceu, né? Kirtiratna. Kirtiratna Brahmachari. Kirtiratna. Esse título, né, que ele deu para ele. Vinod Bihari Brahmachari, ele também fez o quê com? Ele fez o quê com eles? Ele pregou sem medo nenhum contra os Mayavadas. Também recebeu esse título, né? Esse título, Pasanda Gajai Kasimha. Simha significa leão. Se o leão ele pular atrás do elefante, então o elefante não vai poder fazer nada. Todos os leões, quando eles começam a rugir, então todos os animais mais ferozes, eles correm. Então, dessa mesma forma, Bhaktisiddhanta Saraswati, ele é como um leão. Então, por isso que um dos seus títulos é Acharya Keshari. Entendeu? Acharya Keshari. Keshari significa leão. Ele é o Acharya. Ele é muito poderoso. Uma pessoa muito poderosa. Então, outro título dele... Quantos títulos ele tem? Então, 3, né? Kritiratna, Pasanda Gajai Kasimha e Acharya Keshari. Você tem quantos títulos? Entende? Aí o Krishna Kripa está perguntando quem que deu esse título de... esse título para ele. Então aí Gurudev falou que depois de Prabhupada partir, então Bhakti Saranga Goswami Maharaj, ele deu esse título a ele. Pasanda Gajaika Sindhu Simha. E outro também, outro irmão espiritual dele deu esse título para ele, Acharya Keshari. Aí ele está perguntando qual que é o significado desse título. Então ele está falando que ele é a joia de todo o universo. Kritiratna, né? Esse título. Então Bhaktisiddhanta Prabhupada que deu esse título para ele, Kritiratna. Porque de forma apropriadamente ele serviu Bhaktisiddhanta Prabhupada.
Bhaktivinoda Thakura, Bhaktisiddhanta Prabhupada, né? Pasanda Gajaika Simha. Pasanda significa aquele que não tem fé que os Vedas são transcendentais. Gaja significa elefante. Aquelas pessoas que estão completamente absortas no desfrute dos sentidos materiais, o elefante ele está sempre absorto no desfrute dos sentidos materiais. O elefante, qual que é o significado do elefante? É desfrutar dos sentidos materiais. Ele fica muito orgulhoso. Mas o leão, ele só começando a rugir. Então o elefante, esses grandes elefantes, eles correm. O leão, ele é o símbolo do Harinam. Chaitanya Charitamrita. De Shri Hari Govinda, só por cantar, né, esse nome, então todos os tipos de anarta desaparecem. Então ele é como um leão, né? Então isso significa elefante. Então o elefante, ele é o símbolo da luxúria, ira, raiva, inveja, luxúria. Então, ao cantar muito alto, né, os santos nomes, então todos os tipos de elefantes, né, que é luxúria, raiva, inveja, ira, então vão embora. Por isso, Bhakti Saranga Maharaj ele deu esse título a Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Pasanda Gajaika Simha. Pasanda significa aqueles que são completamente ateístas. Quem que é ateísta? Os budistas. Por causa que eles não possuem fé nos Vedas, que os Vedas são transcendentais. Na realidade, eles são Nastik, aqueles que são completamente ateístas, né, os muçulmanos. Não, os budistas. E Gaja significa elefante. O que é o elefante? Que é a gratificação dos sentidos. Ele está sempre absorto na gratificação dos sentidos. Ambos são estúpidos, sem noção, tolos, rascal. Ele o quê? Lutou contra os Mayavadis e estabeleceu Shuddha Bhakti. Então, por isso, Bhakti Saranga Maharaj deu esse título a ele, Pasanda Gajai Kasina. Então, ele tem 3 títulos. Prabhupada deu que título a ele? Kritiratna. Bhakti Saranga Maharaj ele deu Pasanda Gajai Kasima, esse título para ele. Então, depois outro Acharya, ele deu esse título a ele, que é Acharya Keshari. Por causa que Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele é muito poderoso. Ele tem muito gurunista. Se alguém critica seu guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, então ele rejeita. Ele nem dá a resposta, sabe? Às vezes eles criticavam Prabhupada. Então Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele é muito poderoso, né? Ele também é... Ele o quê?
escreveu contra eles. Então, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. E naquela época, alguns Babajis, a Sampradaya dos Babajis, eles escreveram algo contra Saraswati Prabhupada. E Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele falou para Bhaman Goswami Maharaj: escreva um artigo sobre a Sampradaya dos Babajis. Ele escreveu diretamente isso. Se você não entender alguns provérbios bengalis, esses tipos de artigos, ele escreveu contra a Sampradaya dos Babajis. Ele escreveu diretamente isso. Se você sabe bengali, você vai entender, mas se você não souber, vai ser muito difícil. Então ele falou diretamente isso. Então o Krishna Kripa está perguntando qual que é o significado disso. Aí Gurudeva está falando, tem dois significados. Um é o interno e o outro é o externo. Na Índia significa sogra. A sogra, ela tem essa palavra, né, em bengali. Sogra. Mas na Índia eles falam saúde. É um pouco parecido, né? E shala significa cunhado. Então a cunhada e a sogra, elas têm essa relação, né, entre elas. E elas criticam, né? Se você falar isso, as pessoas vão ficar muito bravas. Vitekala significa que elas têm uma conexão interna entre elas. Blasfemar, né? Elas blasfemam, então. Mas o significado interno é... Na realidade, os Babajis, a sampradaya deles, o ashram, você pode ir para Navadvipadam. Tem um nome lá, né? Que é Sauri Prapanasa. Significa que é os Babajis. Então, por isso, eles usam essas palavras. Oh, você é uma pessoa ruim. Então, isso significa que as Sampradaya dos Babajis, eles têm uma relação interna com as mulheres. Por causa que eles ficam desfrutando dos sentidos materiais com esse Parakyabhava, entende? Então, por isso, a gente usa essa palavra. Ravaner Sita Rava. Então, esse também é o significado externo. Que Ravana, ele raptou a Sita. E outra coisa, tem um guru na Babaji Sampradaya e o nome dele é Sitanath. Sitanath. Então, dessa forma, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele indiretamente estava criticando-os. Então, por isso, a Babaji Sampradaya, eles ficaram muito bravos, muito irados, assim. E eles foram até a corte lá em Mathura para falar de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, 5 lakhs de rupias, tipo, que eles pediram, então, por causa que ele estava criticando a sociedade deles e tal. Aí eles falavam que... eles falaram isso.
Então ele estava criticando o ashram dele, sabe? And that time, judge called to Bhakti-Pradhan Então o juiz ele chamou Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj. E de uma forma muito simples, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, ele falou para o juiz: Sauri Sala. Sauri Sala. Sala means Sala significa, eu falei, qual é o significado de Sala? your wife. Significa Wife's brother. a cunhada, né? Sala é uma palavra em bengali. But he said, no, I did not say these words. Aí ele disse, não, eu não disse isso. Sala significa local. Sala, cooking place, O, kitchen. essa palavra aí em bengali, que significa cozinha. Also the Rangan Sala. Também em sânscrito é igual. English word you are saying. Em inglês a gente fala kitchen, né? Em português a gente fala cozinha. Mas lá eles falam Grandan Sala, Yoga Sala. Practice the Significa o local onde as pessoas praticam yoga. where is the Então, Yoga Sala. the wife's brother. Why you saying this? Então, Sala, por que você está falando que significa isso, né? Practicing the yoga. Yoga Sala significa o local onde praticam yoga. O outro significa cozinha. Então, muito belamente ele explicou para os juízes. Sala significa onde as pessoas fazem alguma coisa. Rangan Sala and Path Sala. And India, this is very Na famous. Índia, essa é uma palavra muito famosa, ela, que é onde os Reading. estudantes, os alunos, eles leem, né? Fazem alguma coisa. Então, é escola, né? Vidala Sanskrit. Vidala, sala, Vidala is school. que significa escola. Vidala. Synonym word E um sinônimo and the de Vidala é Vassala, que significa onde os alunos, 10 years tipo de 5 a 10 anos de idade, eles ficam lá aprendendo alguma coisa. Então, esse é o Vassala, the brothers of que é a escola, né? Então, porque você está falando que é a cunhada, né? judge. Então, o juiz, Okay, this ele falou, tá bom, isso não é uma crítica, né? understand. Entendeu? Then this Então, they were coming. Bhakti-Pradhan Keshav Goswami. é, Very muito rapidamente isso se espalhou, né? Tal. So next date coming. Next day, that time, Então, naquela época, the Babaji Sampradaya a Sampradaya dos Babajis, eles tinham um advogado. Aí ele disse pra ele, você tem que... case. Otherwise you cannot Tem que... fight remover against esse you. processo. Você vai conseguir Bhakti-Pradhan Keshav lutar Goswami contra Maharaj. Tem que remover esse processo e tal. He told Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele disse... Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele disse isso. if you dig the Se one você hole, you find the worms, you know. fizer... Worm. People are going catching the fish. Quando a pessoa ela vai pescar, elas colocam Oh, generally what they catch. Catch a good uma and a snake will come. isca no You are searching the small negócio lá fish, pra pescar, sabe? and digging. Você coloca alguns insetos, algumas coisas, aí uma cobra vai vir, aí ela vai te picar, sabe? Então, da mesma forma, o Bhakti Keshav Goswami Maharaj, ele é como isso, sabe? Babaji Sampradaya, Então, lawyer, a Babaji, o juiz, o advogado da Sampradaya dos Babajis, não critique Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, porque senão você vai perder tudo. Então, a Sampradaya dos Babajis, elas acabaram com aquele processo. and the same way we see Então, Gurudev Narayan Goswami. a gente vê, né, da mesma forma, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele escreveu esse Granta, que Granta? Granta Panchakam, Five essentials. Five essentials. que são os 5 essenciais. Essential cases. 5 And he also, Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, he direct as 5 verdades essenciais. Então, ele também foi contra a Sampradaya dos Babajis, and Smarta Brahmana. os Smarta Brahmanas e os outros também. Você pode ler esse livro, e Gurudeva, ele Wrote against Gurudev. escreveu contra eles. Sampradaya
diretamente. Então, a Sampradaya dos Babajis estava criticando a Sampradaya dos Vaishnavas. A Gaudiya Sampradaya, elas colocam a roupa açafrão, eles falaram diversos versos sobre isso, mas Srila Gurudeva, ele escreveu um artigo contra a Babaji Sampradaya. E Gurudeva, ele mencionou o nome diretamente da Babaji Sampradaya, ficaram muito irados com ele e pensou, a gente precisa então eles fizeram um processo com Narayana Maharaj. Entendeu? Por um mês eles ficaram nisso, aí não aconteceu nada. Por quê? Porque Narayana Maharaj, ele tem muitos discípulos imaturos e muitos deles são juízes, advogados. Então quando ele estava pregando, ele pregou também para muitos oficiais e tal, juízes. Eles tomaram Diksha Mantra de Gurudeva. Eu me lembro que quando estava pregando em Mathura, indo para diferentes escritórios e tal, então também falei sobre Gurudeva. Ele deu os livros de Gurudeva para os juízes e eles foram se encontrar com Gurudeva, e Gurudeva, ele deu um belo Harikatha e eles se interessaram muito pelo Harikatha de Gurudeva e também tomaram Diksha Mantra de Gurudeva. Não só isso, muitos discípulos de Gurudeva também eram policiais. Entende? Então, as Sampradayas dos Babajis, elas perguntaram como que a gente vai fazer um processo contra Narayana Maharaj, por causa que você não pode ir diretamente na Corte Suprema, você primeiro tem que ir na uma corte antes e lá nos policiais e tal, fazer esse processo. Então, mas na realidade os policiais, eles eram discípulos de Narayana Maharaj, então como que eles iam aceitar, né? Então, se você for processar alguém, então primeiro você precisa escrever contra essa pessoa. Você primeiro precisa registrar lá no local da polícia e tal. Mas na realidade, os policiais de lá eram discípulos de Narayana Maharaj. Então como eles iam aceitar isso, sabe? Então se você for de outra forma, então como é? Também não. Então isso significa que você tem que ir diretamente pro central government go case go to central government, and central government also send the same documents to então ele vai dar os documentos area police. Pra você ir lá na polícia e tal, né, por causa que ela vai checar se isso tá perfeito ou não. Então por isso eles não puderam fazer nada. Por um mês eles estavam nisso aí, mas né, eu sei, por causa que quando Gurudeva, ele escreveu esse Grantha em Hindi, Bengali, então Gurudeva, ele disse, tá, preguem isso, né? Pra Babaji Sampradaya a gente vai dar de graça esse livro. Então em Govardhan, Jagannath Puri, onde os Babajis estivessem, que a gente fosse lá, então a gente dava de graça esse livro a eles, todo mês. Então, quando eles liam, eles ficavam muito bravos, muito irados. Mas como que eles iam processar Narayana Maharaj? Né? A gente sabe, lá em Vrindavan, por um
mês, also discuss eles também ficavam se perguntando como que a gente vai processar Narayana Maharaj. Eles não podiam fazer isso. time they did anything. Now can Eles não podiam fazer nada. E também não podem fazer nada mais agora, por causa que Gurudeva também não está mais aqui. Né? now this book also published or not? Esse livro está publicado ou não? Or that public they cannot against anyone. Né? Because this book Então, esse livro ele foi publicado por Narayana Maharaj. Mas agora ele não está mais, então, né? Então, eles não podem fazer nada. because I'm saying Então, por que eu estou falando isso? Por causa que em uma aula de Srila Gurudeva, ele disse, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele é como um leão, né, meu Gurudeva. E eu sou o filho desse leão, né? Ele disse em uma aula isso. yeah, body. This is the test status on time. I did not see. There. But Bhakti will come. Que Bhakti vai vir só de uma forma. Se você não tiver Guru Nista Guru Bhakti, então como Bhakti vai vir? Né?